E aí, caros, hoje nós vamos para uma dica rápida, porém bastante útil, onde você vai conhecer o componente Console Table Printer, que ele é bastante útil para você mostrar dados para o usuário, exibir dados para os usuários de maneira formatada, em formato de tabela. Nós vamos trabalhar aqui em cima do Node e vamos fazer uns testes nesses componentes para você aprender. Bom, mas para que você encontre esse componente, você tem que ir no repositório do npm, aqui, você vem aqui e digita npm.js.com e procura, vamos procurar por exemplo aqui Table Printer. O primeiro já é ele. E aqui você tem umas explicações interessantes. Eu aconselho você a ler aqui. Lembrando que esses links eu vou colocar na descrição aí, dê uma procurada. E aqui tem uma explicação mais abrangente, o componente é bem documentado realmente. E o princípio básico dele é simplesmente você mostrar dados formatados em formato de tabela, né? Então nós vamos fazer uns exemplos interessantes aqui. E nós vamos inclusive tentar consumir uma API, aqui uma API de demonstração, para ver como é interessante. Então nós vamos criar nossa aplicação. Eu vou criar aqui eu já coloquei as fontes grandes, vou criar aqui uma pasta, por exemplo, vou chamar de print table. Vamos entrar nela. Pronto, e agora nós vamos criar uma aplicação Node. Se você já está acostumado a assistir nossos vídeos, então você já deve estar acostumado em como criar uma aplicação Node. Então eu estou dando aqui npm init-y. Esse "-y" ele vai me poupar de eu ter que responder essas informações que ele precisa. Então ele criou aqui, ele colocou, se aproveitou do nome da pasta, né, colocou versão 1.0, ele iria me perguntar tudo isso, né, e eu estou poupando tempo aqui. Bom, vamos abrir logo no Code. E aqui ele criou uma aplicação e, como você sabe, o único arquivo inicialmente que ele cria é o package.json. Nós vamos abrir, eu já deixei as fontes grandes aí. Nós vamos abrir aqui o terminal. Deixa eu limpar aqui, pronto. E vamos começar a codificar. Primeiro a gente tem que criar, claro, um arquivo. Você pode dar qualquer nome aí, eu vou colocar como index.js, que é o padrão, né? E a gente já vai começar instalando o componente. Como você vê aqui na documentação, olha, aqui ele mostra como instalar. Inclusive você pode copiar aqui nesse ícone. Eu copiei. Então nós vamos instalar colar para instalar o componente. Bom, e aqui ele mostra como é que faz a utilização dele com o require, né? Só que nós vamos trabalhar, eu prefiro trabalhar utilizando o estilo do ECMAScript do ES6, por exemplo. Eu não gosto de trabalhar me utilizando de CommonJS, né? Que é esse estilo de você, por exemplo, chamar os pacotes, para utilizar os pacotes. Então, por isso eu vou aqui no meu package.json e vou mudar aqui o estilo, né? Eu vou dizer que o type, aqui é Module, né? Não CommonJS. Isso porque eu não quero importar da maneira que ele está sugerindo lá. Eu não gosto de importar assim, mas você pode ficar à vontade aí para importar da sua maneira. Eu vou só copiar aqui para facilitar, até para facilitar só, mas não vou importar da maneira que ele está dizendo. Aqui é como se fosse, se eu fosse compilar aqui, provavelmente ele iria dar um erro. Vamos ver aqui, vamos testar. Para você executar uma aplicação utilizando o Node da maneira mais simples, é você digitar Node index, pronto. Aqui, ó, você viu que ele deu erro, não existe requires, né? Eu estou utilizando a maneira do ES6 para poder importar os módulos, né? Então por isso eu vou ter que colocar aqui import, e aqui eu vou colocar um from, né? Eu prefiro dessa maneira aqui, que eu acho mais atual, né? Eu acho melhor. Então se eu for fazer isso, se eu for compilar agora a aplicação aqui, estou limpando a tela, compilei, não deu erro nenhum, então ele conseguiu importar, né? Então basicamente a utilização básica mesmo do print table é você exibir dados formatados em formato de tabela. Nós vamos criar aqui um objeto. Vamos inicialmente, a gente ainda vai tentar consumir o API, que é bem interessante aqui, mas nós vamos primeiro criar um objeto simples aqui. Vou criar um objeto chamado peoples, porque aqui tem que ser um array. Para fazer sentido tem que ser um array, né? Não pode ser só um objeto. Vamos até testar também, se for possível, peoples sem ser um array. Então aqui eu criei um array, só que a gente vai ter que definir os objetos desse array, né? Então nós vamos colocar dois objetos. Meu formatador não está aqui, e aquele que dificulta aqui um pouco, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Então, pronto. Só ficou meio mal formatado aqui. Eu vou tentar dar uma formatada melhor aqui para
ficar melhor para você ler. Pronto. Aqui nós temos dois objetos, vamos inventar umas propriedades para ele, né? Vamos colocar, por exemplo, ID 1 e name, eu vou colocar meu nome aqui. Por exemplo, Márcio Bezerra. E vamos criar aqui um ID para o outro, vamos colocar ID 2. E aqui em name, eu vou inventar aqui, por exemplo, vamos lá, Roberta Santos, pronto. Acho que basta dois, né? Então nós temos aí um objeto chamado peoples e nós já vamos chamar aqui o nosso print table. A gente tem um array, aliás, nós vamos ver como é que fica isso no console log. Se eu fosse dar um console log, que é o padrão, é o comum do peoples, né? O que será que ia me retornar? Vamos ver aqui. Opa. Aí eu vou só abrir mais aqui para a gente ter uma visão melhor, né? Nós vamos executar. Veja que o console log retornou os dados em formato clássico, né? Que é um formato JSON, um formato de objeto mesmo, né? Então, mas eu não quero nesse formato, eu queria no formato tabela, que é bem mais legível, né? Então, esse é o princípio, esse é o funcionamento principal do print table, como o nome já diz, né? Então, eu vou chamar aqui print table. Vamos abrir aqui um pouco novamente e vamos executar. Aí você nota, olha que lindo, né? Ele imprimiu aquele objeto, ele realmente exibiu, mostrou aquele objeto, mas de uma maneira muito mais legível e formatada, né? Então vamos tentar uma experiência que eu não fiz ainda. Vamos fazer vamos ver como é que ele age sem ser um array, né? Sendo apenas um objeto. Vamos ver se ele consegue mostrar. Eu realmente não testei ainda. Então vamos transformar isso num objeto simples. Vamos assim reverter o array aqui, né? Vamos transformar de array para objeto simples aqui. Pronto, eu posso dizer que isso aí, apesar da formatação estar ruim aqui, que eu estou sem um... Pronto. Aí é apenas um objeto agora. O que será que ele vai fazer? Esse teste eu realmente não fiz. Nós vamos testar junto aqui para ver se ele consegue ou dá erro, né? Vamos lá. Olha, ele já deu... porque também eu errei aqui a variável, né? Claro. Então aqui já está certo. Aqui o erro foi meu, realmente. Aí vamos lá. Mas de qualquer maneira, ou caso eu não tenha errado nada, se eu tiver errado alguma coisa, você pode dizer aí nos comentários, mas pelo que eu vi aqui, ele só trabalha se for com array. Então se você for colocar um objeto simples, a não ser que tenha alguma propriedade, você pode ler na documentação, né? Que permita que você utilize objetos sem ser arrays, né? Para printar também esses objetos, que pode ser útil isso aí também. Então se você souber de alguma dica, que realmente no ponto que eu estou aqui eu não sei, né? Eu não sei se é possível. Mas o que a gente viu aqui é que ele não aceita, tem que ser um array, né? Bom, agora nós vamos fazer uma coisa mais interessante, né? Porque até então isso aqui, muita molezinha, né? Existe um site que tem umas APIs de demonstração, é bem interessante. O JSON Placeholder. Se você assiste os vídeos do canal, você já teve aí alguns vídeos que eu explico mais ou menos com mais detalhes o JSON Placeholder. Eu não vou lembrar qual é o vídeo, mas vamos lá. Então o JSON Placeholder, deixa eu ver se eu consigo lembrar do endereço aqui. E lembrando que esses endereços eu vou colocar na descrição. É esse primeiro aí, é jasonplaceholder.typecode.com. Então o que esse site faz de maneira bastante interessante, ele cria APIs para você, né? Ele disponibiliza, APIs para você. Por exemplo, tem de post, para que você possa fazer testes, né? Tem de post, de comentários, tem de fotos, olha, de to-dos. Nós vamos até copiar esse código aqui, já está até feito, né? A gente vai copiar, só que a gente vai mostrar esse objeto que ele está. Primeiro a gente vai ver como é que ele vai retornar o objeto, né? Então vamos comentar por hora esse print table aqui. E vamos colar o código. Claro que no Node, por padrão, ele não tem a implementação do fetch, né? A gente não pode utilizar fetch. Por exemplo, se eu fosse executar agora aqui, provavelmente ele iria me dar um erro. Vamos ver, né? Já deu um erro. Eu preciso realmente instalar o fetch. Então, eu vou tentar lembrar aqui, parece que é npm install, já está aqui, node fetch. Então eu estou instalando o node fetch para que eu possa utilizar. Se você tivesse num navegador, você não precisaria fazer isso, né? Então nós vamos agora importar o fetch aqui. Eu também vou importar da maneira ES6, né? Da maneira mais atual. Vou dar um import. Nesse caso a importação dele, se eu não me engano, é default. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, fetch dessa maneira mesmo, sem precisar dos... Deixa eu ver aqui se eu encontro o node fetch. Pronto.
sem precisar das chaves, né? E pronto, já estou utilizando aqui. Ele já está dando um console log, a gente já pode até executar para ver o que vai... lembrando que isso aqui é uma API fake, né? Então a gente vai ver o que ele vai, por acaso, retornar aqui, porque ele já está até dando aqui um console log, né? Então vamos lá. Opa, instalei de novo sem querer. Tudo bem? Ocorre. Ó, ele está aí. Ele está retornando apenas um objeto, mas por quê? Ah, sim, porque aqui no final eu estou colocando o código, né? Então, a API, se você tirar isso aqui, ela mostra tudo. Se você colocar, por exemplo, um 2 aqui, ela traz só o objeto 2. Não é que na certa, isso aqui são to-dos, ó. São to-dos. Então, vamos limpar aqui. Eu coloquei o 2 só para a gente fazer um teste. Olha, já trouxe o 2, né? Aqui é o objeto 2. Mas a gente quer todos, né? A gente quer isso aqui. Pronto. Então, eu tirei, vou salvar. E vamos executar. Então, aqui ele trouxe... Olha, tem mais de 100 índices, porque o console não quis mostrar tudo aqui na tela, né? Mas você está vendo que é tem vários itens mesmo, realmente. Só que a gente vai mostrar esses itens de maneira mais bonita, né? Então nós vamos utilizar o print table aqui. No lugar desse console log, vamos utilizar o print table. Acho que acredito que só isso já resolva tudo. Então vamos executar. Olha que coisa linda. Vou até maximizar aqui. Olha como fica bem mais legível, né? Fica bem mais legível. Vamos aqui. E são muitos dados realmente, viu? Opa, parece que eu pulei aqui. Pronto. É bem mais legível. Bom, você também pode... Eu vou comentar aqui. Foi só um teste. Você também pode trabalhar com o Table Printer se utilizando de um objeto tabela, onde você vai adicionar os rows de maneira manual mesmo. Então, você pode, por exemplo, importar aqui uma table. Estou importando uma table aqui. E a gente vai instanciar essa tabela. Né? Por exemplo, eu vou dar aqui um const t de tabela igual a new table. Pronto. Dessa maneira, eu posso também criar um grid que é todo personalizado, em que eu vou fazer manualmente esse grid. Por exemplo, eu tenho aqui o table.or, adicionar colunas, adicionar rows, entendeu? Então vamos nesse add row aqui, vamos inventar aqui. Nesse add row ele pode receber um objeto, nós vamos criar aqui um objeto de teste também. Vamos criar aqui um ID para ele, vamos criar aqui um name. Colocar meu nome de novo aqui. Vamos, por exemplo, inventar até uma propriedade financeira, por exemplo, altura, né? Só para ficar meio tipo um decimal aí. Opa, altura. Eu estou misturando inglês com português, né? Seria age, né? Acho que é assim. Certo, vou colocar aqui 1,80, 1,80, pronto. Vamos tentar adicionar mais rows aqui. Vou colocar aqui 2, 3 aqui. Vamos inventar aqui uns nomes. Ana Maria. E aqui Pedro Lopes. Nem conheço essas pessoas, estou só inventando aqui. Vamos colocar dados assim mais quebrados aqui, 1,73 e aqui 1,65, né, coisa desse tipo. Pronto. E agora você só vai chamar o T de table lá que eu criei, ponto print table. Pronto. Vamos ver no que vai resultar isso aí. Estou fazendo umas experiências muito interessantes o componente, eu gostei bastante. Eu vou limpar aqui a tela e vou executar. Olha, note que essa tabela, diferente da primeira, ela foi uma tabela criada. Eu criei ela manualmente. Não é? Então, inclusive, você pode fazer assim. Você pode não adicionar esses rows um a um. Você pode, por exemplo, colocar um add rows, em que, claro, ele vai passar a receber aqui um array. Né? Eu vou apagar esses add rows aqui, tá um pouco complicado. Vamos lá, vamos apagar esse. Vamos apagar esse aqui. Vamos retirar esse aqui, colocar uma vírgula aqui. E colocar um fechamento de array aqui, pronto. E vamos tirar esse aqui também, pronto. Então aqui nós temos, a formatação não está muito legal, mas é um array. Vou mostrar já para você ele formatado direitinho. Mas como você vê, isso aqui é um array, ó. É um array que tem 3 itens. Agora, no add rows com S no final, ele recebe na verdade um array. É a mesma coisa, só que não é de 1 por 1, né? Ele recebe de vários de uma vez. Então vamos de novo aqui executar. Ó, a mesma coisa. Vamos retornar aqui, porque uma coisa bem interessante também, que eu vou preferir mostrar assim, você pode... Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou me baseando na documentação, você pode se aprofundar lá, eu vou colocar o link, né?
uma coisa bem interessante é que ele trabalha também com cores, né? Então vamos definir cores, né? Então vamos dizer assim que isso aqui, ó, color, tá vendo? Ó? Color igual, sei lá, red. Color igual red. Vamos mudar a cor desse aqui também. Se eu der aqui um Ctrl barra de espaço, ó, ele tá, viu que eu tenho essas opções aqui, né? Então vamos colocar isso aqui yellow. Pronto. Vamos dar uma cor para isso aqui também. Vou colocar aqui color, sei lá, pode ser green, né? Green. Vamos ver o que vai ocorrer agora. Nós colocamos cores. Veja que interessante. Olha que interessante. Formatado com cores. Isso é bastante útil, né? De repente você está mostrando ali um dado que está no vermelho, né? Alguma coisa que está, vamos dizer assim, que o valor está abaixo do normal. Então você já vai utilizando as cores que o componente já deixa o resultado legível. Imagina tendo ali aquelas cores para você ainda destacar aquele item, né? Aí fica melhor ainda de ler. Inclusive, você pode também, eu acho que eu vou dar só mais esse exemplo aqui, que é também interessante. Você pode também definir colunas e alinhamentos das colunas, né? Vamos dizer que os alinhamentos não ficaram do jeito que você queria. Então, a gente vai tentar aqui, inclusive você pode dar título para a tabela. Então, aqui dentro da tabela, quando você cria, você tem algumas propriedades. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, colunas, né? Por exemplo, título. Você pode explorar melhor isso aí, estilo, ó, tem até estilos. Ordem, você pode ordenar para uma coluna. Muito, muito bom mesmo o componente. Então vamos colocar aqui um título. Vamos botar assim, table test, alguma coisa, só para ter um título. Essa tabela tem um título, né? E vamos definir aqui as colunas. Olha que interessante. Vamos definir aqui as colunas, que são columns. A gente vai definir o alinhamento e as cores das colunas. E os nomes também, né? Então, colunas é um array. Então nós temos que fazer aqui. Vou tirar isso aqui daqui. A gente vai ter que criar aqui um array. Então, para cada coluna nós vamos definir name. Só para simplificar aqui eu vou colocar como C1. Eu vou definir também o alinhamento. Olha que coisa interessante. O alinhamento da coluna eu quero que seja... Deixa eu ver aqui para ver se vai dar certo aqui. Olha, eu quero que o alinhamento dessa coluna seja centralizado. Olha que legal. Vamos ver se ele tem um centralizado, porque eu não lembro de ter visto centralizado. Mas vamos tentar. Se der erro a gente coloca. Center. Vamos ver se vai dar certo. E vamos dizer que essa coluna aqui é vermelha, pronto. Color red. Então, vamos ver como é que está aqui. É melhor eu derrubar isso aqui para cá, porque vai ficar melhor para a gente colocar as outras propriedades, né? Vou trazer isso aqui para cá, pronto. Vamos aqui para o final e eu vou trazer isso aqui. Isso porque eu vou colocar outras propriedades, então fica mais legível, porque eu vou só fazendo isso, né? Pronto. Acho que 3 colunas, são 3 colunas. Então aqui é claro que eu tenho que colocar vírgula aqui, que são objetos, né? Aqui a gente vai colocar C2 e aqui C3, nome das colunas. Aqui a gente vai alinhar left, né? É claro que o nome, ó, eu já não estou gostando desse alinhamento aqui, era para ele estar assim na esquerda realmente, é um texto, né? Então vamos tentar colocar left aqui. Lembrando que eu não sei ainda se tem, por exemplo, esse center aqui, pode ser que ele dê erro. E vamos colocar essa coluna aqui como yellow, essa do meio. Tá parecendo as cores da África aí, né? Mas é bom testar, é bom explorar o componente. E essa aqui, mesmo que ela já esteja aqui, mas a gente vai colocar como right, né? Porque é um valor, e geralmente o valor você coloca ele... Vamos blue, né? Vamos explorar uma cor que a gente não tinha visto ainda, blue. Pronto. Então o que ocorre é que eu criei a tabela, eu defini um título e já defini as colunas. Agora eu acho que eu vou manter esses add rows aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou limpar. Não sei se o nome vai influenciar em alguma coisa, vamos lá. Olha aí, ó. Olha o que ele fez, interessante. Ele criou colunas extras, né? Aqui. É como se... Acho que é por causa do nome. Olha só, por causa do nome. Olha que coisa interessante, ó. Eu teria que colocar C1. Vamos fazer um negócio mais profissional aqui. Teria que colocar C1 aqui, né? Aqui no name eu teria que colocar C2, não é isso? C2. Acho que é por causa do nome. Eu não sei, eu tô achando, né? E o pior é que ainda tem a cor ali. Além de a gente ter colocado cor na coluna, ainda tem aquela cor que a gente colocou ali, que eu acho que eu vou deixar. Pode até dar um conflito, né? Mas aqui seria C3. Eu tô assim, achando que o problema foi por causa do nome, né? Porque eu defini aqui os nomes, né?
Então vamos lá, pode não ser, vamos fazer um teste aí. Exatamente, ó. É porque o nome que você colocou aqui é na verdade o nome da propriedade. Então na verdade foi feio assim. Interessante é que ele parece que ele ignorou. Quando eu coloquei as cores para a coluna, ele ignorou as cores que eu coloquei aqui, né? Quer dizer que eu acho que tem mais privilégio as cores da coluna, mas eu não gostei assim, então eu vou fazer o contrário, né? O certo é mais eu colocar aqui com o ID, né? Fica mais legível a tabela, né? Pra gente finalizar aqui o vídeo com chave de ouro, né? Então, aqui é 8. Essa palavra difícil, pronto. Que aí vai ficar a tabela mais legível, né? Pronto. Caras, então é isso aí. Se você tiver gostado dessa informação, tiver gostado do vídeo, eu gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal. Eu agradeço bastante aí pela atenção. Até a próxima.